está no Brasil inteiro. Nós nos organizamos em 10 estados com diretórios já definitivos e mais uns 10 com comissões. Então, não existe possibilidade de nós estarmos com a presença física nesses lugares todos. Mas o senhor Sérgio estava junto conosco quando eu acabo o meu trabalho. Eu dou aula aqui em São Paulo às sextas-feiras. E quando acaba o trabalho, após as 22h40, o senhor Sérgio gosta de estar presente para a gente conversar, trocar ideias sobre o que está acontecendo no Brasil. A gente vai jantar 11h30, meia-noite. Então eu tenho visto que há um interesse muito grande desse rapaz, que está à minha direita, em difundir essas ideias que fizeram com que em 1989, pela primeira vez, eu me lançasse candidato à presidência da República. Claro que a gente fica satisfeito pela presença dos senhores, mas é importante que os senhores saibam que essa estrutura política que nós criamos visa especificamente a uma coisa só. E aí ela caminha em sentido contrário ao que é hoje o procedimento político vigente no país. Aqueles que estão do nosso lado devem saber que ninguém está procurando nenhum cargo, que ninguém está interessado em resolver os seus próprios problemas, porque se assim fosse, haveria um caminho infinitamente mais fácil a seguir. Eu mesmo dou exemplo disso. Se eu desejasse, já seria deputado federal há muito tempo. E estaria não trabalhando às sextas-feiras ou dando aula em São Paulo, no Rio, mas já estaria gozando das benesses de uma situação, sem dúvida, extremamente confortável no cenário político-social. Nós temos um compromisso, um só. É resgatar. A palavra está muito em moda, né? É acabar de vez. E isso é possível. Com essa situação de desgraça social a que todos nós assistimos no Brasil. Convivendo conosco hoje, em praticamente todos os grandes centros, está uma verdadeira chaga social. É algo que nos confrange, que nos constrange, que nos faz, todos nós nos sentimos compungidos, entristecidos. Nas esquinas das grandes cidades, há menores abandonados, que eram há 2 décadas atrás, as unidades, eram um ou outro, hoje são as dúzias. Crianças sem nenhum futuro, sem nenhuma perspectiva de vida, que aprendem no máximo a roubar, a furtar primeiro, depois a roubar com arma de fogo, a assaltar, a matar, para poder sobreviver. Essa chaga social está diante de nós e ninguém faz absolutamente nada para corrigi-la. Sua Excelência, o Presidente da República, sorri diante das câmeras e democraticamente as crianças continuam passando fome nas ruas. A miséria graça e campeia no país de norte a sul. O número de desempregados cresce vertiginosamente. As pequenas indústrias vão à falência em números prodigiosos. E vão porque os pequenos empresários não têm nem mais como sobreviver, pagando taxas de juros extorsivas. Enquanto na Carta Magna se escreve que os juros são de 12% ao ano, aqui no Brasil cobram-se taxas de 15% ao mês. E não existe, nem de longe, a menor perspectiva de que alguma coisa mude. Os órgãos de comunicação, os jornais, os rádios, as televisões, todos irmanados nesse processo doentio de anestesia da opinião pública, injetam nas nossas veias todos os dias cenas de sexo ao vivo, aplausos ao homossexualismo explícito na tela, mensagens de que tudo que não presta deve ser
família constituída. Falta absoluta de respeito aos mais velhos. Linguagem pervertida nas câmeras de televisão, nos horários em que nossos filhos estão lá para receber alguma mensagem boa. Desestímulo à profissão de ensinar, porque o professor ganha uma miséria com a qual nem mais consegue sobreviver, nem mais consegue comer. Deterioração completa da sociedade. Esta é a verdade, pura, crua e nua. E é contra essa verdade que aí está, não contra o que a televisão nos apresenta. Mulheres belas, indivíduos extremamente bem nutridos, fumando como se aquilo fizesse bem à saúde. Mentira crassa, porque fumo é a maior causa de morte, causa evitável no mundo moderno. Hospitais caindo aos pedaços, seguros de saúde aos quais só tem acesso uma parcela pequena da população. É contra esse panorama. Estou eu falando, pede para falar. É contra todo esse panorama que o PRONAS se lançou, lutando contra um sistema apodrecido, torpe, retrógrado, imundo, onde só mentira tem vez. Mente-se tanto na tela da televisão e mente-se com tanto cinismo que quem mente parece até estar dizendo a verdade. Contra tudo isso o PRONAS se lançou. Em 94, ano passado, quando eu fui candidato à presidência da República, eu tinha 1 minuto de televisão. 1 minuto. Tinha toda a imprensa contra mim, todo o sistema contra mim. Do meu lado havia professores, médicos, engenheiros. Não havia representantes dessa classe apodrecida que aí está. Havia só uma deputada. E eu lutei contra todo o sistema, gastando meus próprios recursos. E fui terceira votação no país. Só faltaram dizer que eu estuprava minhas filhas. Tudo que podia ser dito contra mim. Eu fui em terceiro lugar com 1 minuto de televisão. Mas eu me mantive fiel aos meus princípios. Não me candidatei a nenhum outro cargo. Eu não acredito que a gente endireite o Brasil a não ser a partir da presidência da República, mas é preciso que em cada bairro, em cada rua, em cada esquina, haja alguém que tenha entendido essa mensagem. Nenhum de nós é perfeito. Nós somos seres humanos eivados de imperfeições. Todos nós. Mas é possível, pelo menos, tentar, cada um de nós, melhorar-se. É possível crer numa sociedade onde exista justiça. É possível crer num mundo onde haja desigualdades. Elas existem desde que um de nós é gerado no ventre materno. Numa sociedade onde se prestigia a figura do mais velho, a figura da autoridade, a figura da nossa mãe, a figura da família, a figura daquelas coisas que fazem com que uma sociedade possa florescer e afinal com que nós possamos construir uma nação rica como é a nossa nação, próspera como ela é, e não essa multidão que a gente vê nas ruas, uma verdadeira legião de mentecatos, uma população da qual 2/3 vivem em economia de sobrevivência, uma população da qual 30 milhões não sabem nem assinar o nome, tudo isso com aplauso dos meios de comunicação. Essa mensagem forte de crença num mundo melhor e num mundo no qual nós temos tudo para nos impor. Não há terra como a nossa, cujo subsolo é o mais rico do planeta, onde chove mais do que em qualquer lugar do planeta, que tem a maior floresta do planeta e que tem um dos povos mais pobres do planeta. Essa mensagem de fé, de esperança, de firmeza, de convicção é a mensagem que eu trago aos senhores. O Sr. Sérgio honrou-nos muito quando de nós se aproximou. Nós dissemos a ele: o senhor precisa colaborar, que nós não temos empresários por trás.
Nós não tivemos até hoje ninguém que nos desse nada. Emprestaram-nos a juros de 15, 20, 27%. E o seu Sérgio disse: não, eu quero ajudar. Como é que ajudar? O senhor não precisa, o senhor precisa comprar nossos livros e distribuir os seus livros. E o nosso projeto, que é o mesmo, não mudou nada. Nem vai mudar nada, claro, que está piorando tudo cada vez mais. Nós acreditamos na nossa terra. Nós acreditamos no ser humano em particular. Nós acreditamos na verdade, naquilo que eu estou lhes dizendo, com a mesma face com que eu falo da televisão. Esse elemento nosso é um soldado do exército hoje, que vai crescendo em todos os pontos do país. E do nosso país vai se levantar um batalhão de jovens impregnados com o ideal de lutar pela nossa terra, de libertá-la desses abutres que vem dessangrando-a, que vem desviando nossas riquezas, e vamos fazer com que essa seja a terra da qual vai emergir a grande civilização do terceiro milênio. Nós agradecemos aos senhores a sua presença aqui e acreditamos que o nosso projeto nacional, um projeto simples, um projeto de coisas factíveis, possíveis, nós acreditamos que esse projeto se realizará. Nós não queremos cidadãos perfeitos, queremos apenas pessoas habituadas a dizer a verdade, que digam basta tudo isso que aí está, para que nós possamos, no futuro não muito distante, nos orgulharmos da nossa terra, para que nós possamos dizer que nós somos brasileiros, que amamos a nossa terra, que essa é a nossa terra, a nossa pátria, e por ela nós morreremos se for preciso. Muito obrigado, senhores. Bom, uma delas, a pessoa perguntou: por que só candidato à presidência? Já respondi. Não seria possível mexer em tudo a não ser na presidência. A outra é uma reportagem que saiu na Folha: nasci miserável no Acre, me criei pobre. Não foi assim não. Não nasci miserável não. Meu pai era um barbeiro e na época, há 56 anos atrás, o barbeiro não era miserável não, de jeito nenhum. Era um homem pobre, mas de classe média baixa, né? Como a gente chama hoje em dia. Eu tinha queijo, leite, carne em casa. Não era miserável, não é isso exatamente. Mas o meu pai morreu, eu tinha 9 para 10 anos de idade. Aí realmente foi difícil. Porque naquela época, os chicos devem saber aí, as mulheres não trabalhavam fora, né? Minha mãe, de que eu tenho muito orgulho, uma excelente dona de casa, que me ensinou a ler e a escrever, mas não tinha preparo. Então nós ficamos muito mal. Então eu, com 10 anos de idade, comecei a trabalhar. Então realmente foi uma infância muito difícil. Quer dizer, não foi a primeira infância. Depois, dos 10 anos em diante, né? Foi muito difícil. Mas isso é coisa passada. Os obstáculos foram vencidos, como os dos senhores foram, senão os senhores não estariam aqui. E naquele tempo havia uma escola primária extremamente séria. A professora daquele tempo era uma imagem que a gente carregava para o resto da vida, né? Nos cadernos escolares a gente escrevia, acho que os senhores se lembram, os mais velhos, a gente escrevia o nome do colégio, né? No meu caso era um grupo escolar normal, data, o nome do colégio, a diretora, minha diretora está viva ainda, a professora Clarice Fercuri Lavac, o nome da professora Maria Luzira Vilaroca, que já faleceu, e a gente tinha orgulho disso, a gente se levantava, e aliás, parabéns ao senhor pelo hino nacional, é tão raro ver isso hoje, parabéns, parabéns aos senhores. Então, não foi exatamente assim não, eu não nasci miserável não, né? Eu nasci pobre e me criei uma infância pobre, depois fui para o exército, com 18 anos, onde eu aprendi a mandar e a obedecer, aprendi o valor da ordem e do respeito, aprendi o valor da disciplina e aprendi que não se faz nada sem ordem. Foi esse realmente essa reportagem, ok?
Bom, eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, desculpa, pergunta para o Dr. Enéas, uma curiosidade, se ninguém tem. Tem, Manuel? Quer usar o microfone? Trabalha pouco. Eu gostaria de saber do Dr. Enéas, bom, em primeiro lugar, meus parabéns, um prazer imenso em conhecê-lo. Vou aproveitar, eu sou o presidente da Associação de Moradores da Brasilândia, já vou para 6 anos, e a gente faz um trabalho também assim, de mão a mão, boca a boca, passo a passo, ajudando as pessoas que realmente estão com o mesmo ideal nosso. E o Serginho, me dispus a ajudar o Serginho, né, naquilo que estiver dentro das nossas possibilidades, porque é uma pessoa que merece todo o nosso respeito. E para o Dr. Enéas, eu queria dizer o seguinte: qual foi as dificuldades que teve para abrir o PRONA? A pergunta é bastante pertinente. Eu nunca participei de nenhuma atividade política. Até 89, levantasse do pessoal até 89, quando os senhores me viram na tela pela primeira vez. Então, tem que ser muito sincero com o senhor, foi muito difícil. Eu não conhecia nada do assunto, eu tinha 50 anos de idade, tinha passado minha vida trabalhando, estudando, só, eu era médico, era professor já. Mas eu estava indignado com tudo isso que está aí, com essa farsa que se apresenta aí. Milhões de pessoas estão, só que não sabem bem o que fazer, né? E estudando o assunto, eu vi que como vereador, como deputado, eu não poderia ir direito ao Brasil. Não tinha como. Não há como. O jogo de forças é tão grande. A pressão é tão grande que sofre um cidadão numa Câmara, né? Uma Assembleia tão grande que dificilmente ele pode mudar. Por exemplo, a taxa de juros, ele não tem força para isso. Né? Ele não tem como mexer. Como é que ele vai resolver a situação do menor abandonado no país todo? Pode dar um exemplo numa cidade. Então, para responder o senhor, foi muito difícil. Como é que eu fiz? Eu já tinha uma base de alunos. Isso foi muito criticado quando eu fiz, mas cada um usa o que tem. Eu tinha alunos meus, são mais de 20 mil que fizeram esse meu curso de medicina de cartilha. Então, eu comecei assim, ligando para alunos, ex-alunos meus de todo ponto do país, do Acre, do Pará, né? Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas, e dizia assim: eu estou pensando em fazer um partido político. A primeira reação do sujeito era do espanto. O senhor está ficando louco. Não. Isso foi em 89. Carnaval de 89. O senhor se lembra que naquela ocasião ia haver pela primeira vez a eleição para a presidência da República? Lembra? Depois que acabou o período militar todo. Começou assim. Aí essas pessoas, por respeito a mim, por estima, atendiam o chamado e começavam a fazer as filiações por registro provisório, que exige que a gente faça isso em 9 estados e em cada estado em 1/5 dos municípios. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu tinha que fazer isso em 20 cidades. O senhor está entendendo? Começou assim. Nós deixamos bem claro desde o início que não haveria nenhuma restrição, nenhum tipo de discriminação, nem de raça, de cor de pele, nem de religião, de credo, não, nada disso. O partido estaria aberto a qualquer pessoa que quisesse participar desse ideal. O senhor entendeu? Nós não procuramos vereadores, deputados, não. Aí que nós seguimos o caminho. Não porque vereadores sejam pessoas imorais, não. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse que o Congresso está cheio de partidos, nunca disse isso. Eu digo que o indivíduo lá dentro não tem como fazer nada, isso sim. Ele é esmagado, o senhor entendeu? Ele tem todas as suas convicções sacudidas, porque ele é 1 em 500, entende? O jogo de interesses é tão grande que ele fica asfixiado. Foi por isso que eu disse para não procurar ninguém. E naquela época, e aí, esses colegas, por exemplo, do Amazonas, uma colega nossa que mora em São Paulo hoje, a doutora Rosana, ela foi a 14 cidades levar nossas ideias, estão nesse livro hoje, né, como eu disse. E foi sendo feito até que eu adquiri o direito de falar em televisão, mas foi isso, o senhor lembra? 15 segundos exíguo, né? Um tempo mínimo, lembra? Quando eu dava uma mensagem meteórica, né? Eu tinha medo do corte, deixava meio segundo no início, meio no fim, falava 14 segundos só. O senhor imagina, falando a velocidade de 3 a 4 palavras por segundo. A grande maioria não entendia nada, eu só ouvia o fim. Quando eu terminava de ser meu nome, essa era a maneira que eu tinha para me identificar. O senhor está entendendo? Mas a partir daquilo, eu
fiquei conhecido no Brasil todo, e foi possível aí, a catapulta estava pronta. O registro definitivo é muito mais trabalhoso, porque ele exige que a gente tenha 0,5% do eleitorado. O senhor Sérgio fez isso aqui agora. O senhor filiou quantas pessoas? 520 pessoas num bairro. Agora o senhor imagina isso no Brasil todo. É muito difícil. E nós fizemos isso sem nenhum recurso alienígena. Nunca, em nenhum momento, recebemos nenhuma injeção. Está gravando, né? Nenhuma injeção de capital de fora. Nada. Você imagina que sacrifício. Foi assim, entende? Foi muito difícil, mas graças a Deus hoje nós temos um registro definitivo que só pode ser tirado com revolução. Eu até brinco quando alguém diz assim, vocês vão acabar, eu digo, bom, só se houver uma nova revolução, como 64. Mas aí não acaba só com a gente, acaba com todos. E aí tudo bem, acaba todos, todo mundo fica quieto de novo e passa um período de 20 anos, 30 anos. Mas sem a revolução é impossível acabar, não há como. É passar por cima de um direito adquirido. O senhor entendeu? Ok. Vê se tem mais alguém que tem nosso tempo. Mais alguém quer perguntar? Não, deixa a discussão, não tem nada escondido. Um prazer se vocês quiserem perguntar qualquer coisa sobre qualquer tema. Tem? Senhor André, mas usa o microfone. Doutor Enéas, seriam duas perguntas. Eu fiquei em dúvida, não lembro qual foi a entrevista do senhor, que o senhor dizia que o senhor seria candidato, parece que apenas mais uma vez, e depois não sairia mais como candidato a presidente. Não houve. Agora, tem uma outra dúvida que eu também tenho, que é em relação, não sei se é um projeto, qual é o estudo que eles estão fazendo, exatamente em cima do que o senhor disse, quanto a acabar com não só o Prona, como outros partidos menores. Né? Deixa eu responder para o senhor. Senhor André, primeiro sobre a candidatura. Eu, em 89, em junho, quer dizer, antes de ir para a tela, que o processo, eu fui para a tela em setembro, né? Foram 2 meses, antes de ir, para evitar que eu, no meio do caminho, fosse sacudido, que isso é humano, né? Eu registrei um documento em Brasília, no 2º ofício de notas. Esse documento eu já mostrei até atrás, está registrado, 2º ofício de notas, dizendo que se perdesse a eleição, não seria candidato a nenhum outro cargo, a não ser a presidência da República. Esse é exatamente o conteúdo do documento. Se o senhor perguntar se a gente vai ficando cansado, vai. É duro, né? Eu, por exemplo, acabei a aula sexta-noite, né? Aliás, perdão, sábado eu tive que ficar aqui em São Paulo também. De manhã eu tive que dar aula também. Mas o senhor imagina, hoje é domingo, eu estou aqui também por uma atividade política, né? Que é do nosso partido e a convite de um amigo nosso. Mas em nenhum momento eu disse que seria só uma vez ou só 2, não. Não está definido o prazo. Como eu já estou, não sou mais uma criança, 56 anos, não sei até que idade dá para ir. Mas com certeza eu seria candidato em 98, com certeza, né? Se depois do século, final terminar o século, não sei. Enquanto o ano não tiver, puder falar alto, quando eu tiver muito ruinzinho, não dá mais, né? Bom, agora, a segunda pergunta. Os meios de comunicação dizem a cada instante, nós vamos acabar. Toda hora, tá dizendo isso. Toda hora, todos os lugares. Mas eu, não para os senhores que não são estudiosos do assunto, né? Não sei se há alguém aí interessado, mas para quem se interessa pelo assunto, eu pergunto o seguinte: a Constituição brasileira, a nossa Carta Magna, diz no seu artigo 5º, que é o artigo dos direitos do cidadão, que não será objeto de discussão, veja o senhor, artigo 5º, uma das alíneas, não me lembro qual, diz assim: não será objeto de discussão o direito adquirido, coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Ora, um registro definitivo de um partido é um direito adquirido, o senhor está entendendo? Não estou falando dos provisórios, esses realmente não. Mas um papel que dá um direito adquirido, quer dizer, que dá um registro definitivo, como é que você pode rasgar isso? O senhor está entendendo? Ano passado, em 94, eles tentaram fazer isso. O senhor deve estar lembrado que eu fui o último candidato a aparecer. O do PRN foi substituído, mas daqueles apresentados eu fui o último. Porque eles disseram que não podia ser, tinha que haver 15, lembra, deputados? E eu recorri ao Supremo Tribunal Federal. Isso não faz nenhum sentido. E nós ganhamos de 8-2.
Quer dizer, que Suas Excelências, os congressistas tentam mesmo. Eles dizem assim, vamos ver se passa. Mas existe lei ainda, alguma coisa ainda existe. O senhor entendeu? Quer dizer, não há nenhuma forma jurídica pela qual eles possam acabar. Não há. Isso é conversa de imprensa. Agora, há um outro aspecto ainda. É que Suas Excelências, os congressistas, eles têm interesses também em que existam todos os partidos. Eu explico para o senhor por quê. Por exemplo, no PMDB há 2, 3 candidatos à presidência. Presidência não, digamos, à prefeitura de uma determinada cidade, município. Mas a convenção só apresenta um. Os outros 2 precisam ter outras legendas. Não é o nosso caso do Prona. O Prona tem uma meta social direta, né, já bem programada. Mas muitos precisam. Então há interesses também de Suas Excelências, os congressistas, em que existem. Ou seja, primeiro, que é altamente improvável que todos os deputados quisessem exprimir. E segundo, que juridicamente é impossível. É impossível. Podem fazer, mas a gente vai ao Supremo Tribunal Federal, entendeu, senhor? Ok? Ok? Então é o senhor que eu estou da causa. A senhora? Ah, pois não. Não, microfone, pastor. Mas debatendo o que o senhor acabou de responder, e sobre a reforma, então, da Constituição, eles poderiam mexer, né, nos partidos menores, né? A professora Ana Batista fala sobre a reforma da Constituição, que eles poderiam mexer na Constituição. É verdade, poderiam mexer, alterar o dispositivo. Mas alterar o artigo 5º, professor, é impossível. É aquela pedra fundamental da Constituição, a senhora entende? A senhora quer ver? E isso choca até a mente, veja bem. Não pode haver no Brasil discriminação racial. A senhora imagina que se mexa nisso. É um caos, entende? Há certas cláusulas pétreas, há certas coisas em que não se pode mexer. São os direitos. O artigo 5º é um dos mais longos. E ele fala nisso, que não é objeto de discussão o direito adquirido, né? A coisa julgada. É como uma pessoa, veja, senhora, ter sido absolvida no julgamento, né? Aí a promotoria recorre, vai para a segunda instância, ela é absolvida de novo, transitou em julgado. Como é que se vai agora levantar aquilo e culpá-la de novo? Não faz sentido, entende? O fenômeno é mais ou menos o mesmo. E a professora lembrou bem, pode mexer na Constituição, é verdade. Mas há certas coisas em que é muito difícil, muito difícil. Eu não estou dizendo que é impossível. Porque vários direitos adquiridos estão querendo acabarem com eles. E esse também, como o Brasil é uma cópia dos países, né? Para não dizer o país lá fora, poderia só ficar 2 partidos, né, no Brasil. O republicano, o democratista. Mas eu lembro a senhora também, boa pergunta, é que nos Estados Unidos existem outros partidos. Os 2 é que aparecem. A senhora vê que o senhor Perot era candidato na última eleição, lembra aí? Não pertencia nem ao republicano nem ao democrata. Mas aí, de novo, a pergunta é muito boa. Ai, quais ficariam? Se fossem 2, quais ficariam? Não? Se não é isso hoje. Se a senhora olhar para o cenário que aí está, quem manda no país é o PFL. É ele que tem a maior força. No entanto, o presidente da República do PSDB. Quer dizer, está muito confuso o quadro. E o PDT do senhor Brizola? Tudo bem que o senhor Brizola perdeu para mim, isso não quer dizer nada, mas o partido dele está cheio de deputados. É um partido de gente nacionalista que luta pelas mesmas causas, em tese, pelas quais nós lutamos, pelo solo pátrio, né, pela educação, mas é a bandeira do senhor Brizola. Entendeu? Como fica tudo isso? Quais ficariam? E o PTB com a tradição trabalhista? E o PL com as ideias liberais? É difícil, entendeu? Se nós estivéssemos há 1 ano antes, mas nós estamos há 2 meses, o prazo expira 30 de setembro. Se não mexerem até 30 de setembro, 1 ano antes, não podem mexer mais. A não ser, eu repito, que haja uma revolução. Aí nada do que eu estou dizendo tem valor, né? Aí rasga-se tudo e começa tudo de novo. Mas aí eu repito, senhores, é altamente improvável. Não é impossível, é altamente
altamente improvável. Altamente. Não há na história do Brasil nenhum exemplo disso, né? A não ser em 64. Ok? Se Sua Excelência o Presidente da República estivesse com toda a força que pensa ter, mas não está. É só olhar nas ruas e ver o que está acontecendo. Né? Então, a probabilidade disso ocorrer é muito pequena, tende a zero. Ok? Eu não posso dizer, não vai, porque nenhum homem em ciência pode ser uma coisa dessa, né? Ainda mais em ciência política tão nebulosa, mas a probabilidade é muito pequena, ok? O Dr. Enéas, ele vai ter um outro compromisso ainda no Casa Verde. Eu queria uma coisinha, Dr. Enéas, que o Milton desse só uma palavrinha, Milton, tá? O senhor Milton é do Diretório Nacional e é daqui de São Paulo. Mas, em primeiro lugar, boa tarde. Tudo que tinha que ser falado já foi falado. A desvantagem de falar depois do Dr. Enéas é essa, não sobra nada para a gente falar. A única coisa que eu gostaria de reafirmar, agradecer ao Sérgio pelo trabalho que tem feito aqui na Freguesia do Ó, que nós temos acompanhado, e pedir aos simpatizantes do Prona, que estão aqui ajudando o Sérgio, colaborando com o Sérgio, que adquiram o livro Um Grande Projeto Nacional, para justamente termos novos motivos para novos debates, novas conversas aqui. Nós não somos os donos da verdade. Eu quero que o pessoal leia e venha discutir com a gente. Concordamos com isso, não concordamos, por que não concordam, e vamos conversar. O livro está aqui com o Sérgio. Quem tiver interessado, que procure. E da minha parte, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, que no domingo chuvoso, com frio, está muito grande o número aqui para a gente. Muito obrigado para vocês.